Olá pessoal, boa tarde. Eu espero que vocês estejam muito bem em suas casas, se cuidando, para que esse momento possa acabar logo e a gente possa voltar à nossa escola estudando normalmente, tá bom? Hoje nós estamos no dia 2 de março, mês de março, e a gente vai fazer a correção dos exercícios, tá bom? Que eu passei ontem. E eu também passei uma leitura para vocês, a leitura de um texto, vocês vão ler esse texto e vão então fazer o nome do livro, o nome do autor e fazer um desenho, tá bom? Quem já está bem adiantado, beleza, já tá, né? E aí vai ter um pouquinho mais de descanso hoje. Agora, quem está com as atividades atrasadas, esse é o momento então de colocar em ordem, certo? Ontem eu passei para vocês o seguinte roteiro de aula. Foi uma leitura de um texto, né, de uma história que vocês fizeram a leitura, fizeram exercício, né, com desenho. E aí depois eu passei um exercício de cada matéria, um exercício de português, um exercício de matemática, um de ciências e um de história, tá bom? E hoje eu vou estar corrigindo. O exercício da língua portuguesa aqui, olha, eu passei aqui na lousa do jeito que estava lá no PDF que vocês viram lá no exercício de português. Esse exercício é o exercício 6A, tá bom? E eu vou mostrar para vocês como vocês têm que fazer esse exercício, certo? As palavras, elas estão todas juntas, vocês perceberam? Não tem espaço entre as palavras. O que a gente tem que fazer então? A gente tem que separar as palavras e depois escrever novamente, tá? Nesse primeiro momento desse exercício, eu não vou escrever com letra o quê? Cursiva, com letra de mão. Vou escrever somente com letra de forma. Para fazer esse exercício, primeiro, o que a gente tem que fazer? A gente tem que separar as palavras. Então, você pode fazer o seguinte, você pode escrever esse texto do jeito que tá e o que? Separar. Eu vou pegar um canetão colorido para poder fazer isso com vocês. Então, olha lá. Aqui tá tudo junto, certo? E eu vou primeiro separar com vocês. Então, olha lá. Primeira frase. O macaco vai à feira. Tá tudo junto. O macaco vai à feira, não sabia que comprar. Comprou uma cadeira para a comadre se sentar. A comadre se sentou. A cadeira esborrachou. Coitada da comadre, foi parar no corredor. Então, a gente vai separar com traço. Então, olha lá. O macaco foi à feira. Então, eu separei o quê? As palavrinhas, tá bom? Certo? Vou até pôr um pouquinho mais perto para você ver, ó lá. Tá vendo? Então, eu tô separando. Não sabia o que comprar. Então, tô separando as palavras, certo? E não as sílabas, tô separando as palavras. Comprou uma cadeira pra comadre se sentar. Aqui tem o CC, entendeu? Então, você tem que prestar atenção. Se sentar. Mas professor, vai ficar lá sozinho? É isso. Nesse caso é um artigo, a letra A fica sozinha. A comadre se sentou. De novo separada. Cadeira esborrachou. Coitada da comadre. Foi parar no corredor, tá? Então, o que eu fiz? Eu apenas separei o quê? As palavras. E agora, professora, o que eu faço? Agora, você vai escrever, então, separadas, tá? Então, nós vamos pegar essa primeira aqui, ó. O macaco foi à feira. Tá bom? Professora, eu poderia ter escrito com letra de forma, letra de mão? Poderia, mas o que eu fiz? Eu tô escrevendo assim para ficar mais fácil para quem tá com dificuldade, tá bom? Aí eu vou pegar a segunda linha aqui, ó.
não sabia, tá vendo que eu tô separando, ó, não sabia o que comprar. Professora, eu poderia fazer do jeito que você tá fazendo? Lógico, pode fazer, tá bom? Comprou, aí vou pra próxima linha, ó, comprou uma cadeira. Pode escrever também com letra cursiva, tá bom? Eu tô fazendo com letra de forma pra ficar mais fácil. Pra comadre se sentar. Deixa eu acertar o S aqui, sentar. A comadre se sentou. A cadeira esborrachou. Olha o som, esborrachou. Olha o R, dois R's. E o show, de CH, esborrachou. Rachou. Coitada da comadre. Foi parar no corredor. Certo? Então, olha lá, o que aconteceu? A gente passou, então, o quê? Do jeito que tava aqui, ó, tudo junto, para o quê? Tudo separado. Ah, professora, mas para que fazer isso? Porque tem muita gente que tá fazendo isso aqui, ó. Tá bom? E você tem que pensar que o seu texto tem que ficar assim. Toda vez que a gente escrever um texto, a gente tem que escrever as palavras, o quê? Separadas umas das outras, tá bom? Para ficar melhor. Veja como ficou. Eu vou ler novamente, ó. O macaco foi à feira, não sabia o que comprar. Comprou uma cadeira para a comadre se sentar. A comadre se sentou. A cadeira esborrachou. Coitada da comadre, foi parar no corredor. Beleza? Então, quem quiser tirar uma foto para fazer tudo certinho, agora é a oportunidade, tá bom? Pode tirar foto. Aí depois, eu vou apagar. Por quê? Porque agora a gente vai seguir a sequência do exercício, que eu passei o exercício de matemática. Então, agora eu vou apagar para poder fazer o exercício de matemática. Tá bom, pessoal? Então, é assim que a gente faz. Um pouquinho por vez, para ficar mais fácil. Tá bom? E aí a gente vai seguindo a sequência da nossa aula. Tá bom? Deixa eu apagar aqui para ficar melhor. Segurar aqui. Para apagar certinho. Isso também estaria acontecendo lá na escola, né? Apagando a lousa. Pra gente poder fazer exercício. Os próximos exercícios, tá bom? Vamos lá, beleza? Então agora a gente vai pra matemática. Então, quem fez aí o exercício, coloca aí, então vocês colocaram matemática. Matemática. O
O exercício que eu passei para vocês ontem foi um exercício bem complicadinho, né? Foi o exercício 7, tá bom? Exercício 7, tá bom? Eu vou ler para vocês, então, o exercício 7 de matemática, pra gente poder realizar. Vocês já viram, então, que era um gráfico, tá? Então, nós vamos ver uma diferença entre o gráfico e a tabela. Bem rapidinho, tá? Então, o exercício é assim, ó, observe o gráfico e responda. Bárbara e seus amigos estavam brincando de ver quem conseguia mais pontos ao lançar um dado. Então, tinha as faces do dado, não é isso? Observe abaixo e descubra quantos pontos cada criança conseguiu. Então, eu fiz uma tabela aqui, ó, a tabela, tá? A tabela de cada aluno, tá vendo, ó? Tabela da Bárbara, da Isabela, João, Maria, Marcos e Marcela, tá bom? E aí, o que eu fiz? Eu fiz a face do dado. Essa aqui, ó, a Bárbara tirou 2 pontos, a Isabela 4, o João 6, Maria 3, Marcos 5 e Marcela 1. E aí, depois, tem o desenho da criança, que era só para vocês lerem. Eu fiz assim para ficar mais fácil. Eu coloquei cores, tá vendo? Cores, para ficar mais fácil para vocês, então, construir esse gráfico no caderno, tá? Poderia ter feito assim, ou poderia ter feito do jeito que alguns alunos fizeram também, que eu vi lá no exercício lá do WhatsApp, tá bom? Que alguns fizeram, tá? Agora, complete o gráfico abaixo de acordo com o número de pontos que cada criança tirou nesta brincadeira. Então, a Bárbara, olha lá, ela fez 2 pontos, certo? O que eu fiz? Eu pintei 2 quadradinhos. A Isabela fez 4 pontos. Eu pintei 4 quadradinhos. O João fez 6 pontos. Olha, ele completou tudo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pontos. A Maria fez 1, 2, 3, ó. 3 pontos. O Marcos, ele fez 5 pontos. 1, 2, 3, 4, 5. Faltou um quadradinho para ele terminar. E a Marcela fez 1 pontinho só, tá bom? Então, era assim que você tinha que fazer. Se você quiser tirar a cor, olhar, parar, tá bom? Era essa parte aqui, ó, que você tinha que fazer, então, do exercício de matemática. Isso aqui é um gráfico, contando de 1 até 6, tá vendo? Ó, cada quadradinho tem o quê? 1 pontinho, certo? Tá bom? Era assim que eu queria que vocês fizessem. Aí depois, então, a gente vai para as perguntas. Eu coloquei perguntas para vocês responderem de interpretação. Então, olha lá. Letra A. Qual o nome da criança que tirou o maior número de pontos? Na letra A, quem tirou o maior número de pontos foi o João. João tirou 6 pontos. 6 pontos, tá bom? Foi o maior número. B. Quem tirou o menor... Qual o nome da criança que tirou o menor número? Foi a Marcela. A Marcela, ela fez somente 1 ponto, tá? 1 ponto. Certo? A Marcela só fez 1 ponto. E letra C. Quantos pontos fez o João a mais que Maria? Então, João, pensando no João, quantos pontos o João fez? Então, vocês vão escrever assim, ó, João fez o quê? 6 pontos. Menos... Quanto que Maria fez? Maria, lá nos quadradinhos, ela fez 3 pontos. Quanto ele fez a mais que ela? A mais. Quantos pontos a mais? Ele fez 6 menos 3. Ele fez 3 pontos a mais. A mais, tá bom? A mais que quem? Que a Maria. Tá bom? Então, ele fez 3 pontos a mais. Tá? Certo? Beleza? E aí, depois a gente vai para exercícios de ciências, que é exercício 1 de ciências. Tá? Exercício 1.
tá? Desculpa que tem gente fazendo barulho aqui do lado, cortando grama, desculpa, mas aí a gente vai ter que, né? Os 5 sentidos são essenciais à percepção do mundo. Muitas ações que realizamos não seriam possíveis se não fossem os 5 sentidos. Por meio da visão, aqui ó, visão, quando a gente enxerga, podemos enxergar cores e formas. Com o tato, que a gente sente, nós sentimos calor, frio e enxerga frio e a textura dos objetos, se é muito rústico, se é liso, se é áspero, tá bom? Se é fino, se é grosso, tá bom? Então estão essas percepções. Já a audição, o ouvir, que agora está ouvindo esse barulho, ouvir a audição, nos faz ouvir sons agradáveis ou não, o barulho também a gente ouve, né? Usando o olfato, né? Ó, o cheiro das coisas, né? Conseguimos identificar então os cheiros e com o paladar, que é na língua, nós identificamos os sabores. Salgado, doce, azedo, né? Não é isso? Azedo, amargo, então são os gostos na língua, tá bom? Certo? Relaciona as situações ao sentido envolvido. Então, em ciências aqui, ó, tem quadrinhos, tem os quadrinhos aqui. Tem o quadrinho 1. Quadrinho 1 tem um menino com frio. Não é isso? Hã? Eu não vou fazer o desenho, tá? Menino com frio. Tá? Então, menino com frio. No quadro 2, vocês vão ver o quê? Uma menina comendo. Menina comendo. Comendo um lanche, tá? Comendo sanduíche. Lá na foto do exercício. Então, tem um menino com frio, uma menina comendo. Depois, do 3, nós vemos o quê? Um homem. Vou pôr 3 aqui dentro, tá, pessoal? 3. Homem ouvindo música. Tá? Ele tá ouvindo música e dançando. Ouvindo música. Como ele também poderia estar ouvindo um barulho, né? Depois, no 4, nós temos uma mulher lendo. Certo? E no 5, um casal, né? A mulher tá fazendo comida e eles estão sentindo o cheiro da comida, cheiro bom da comida. Bom da comida que a mulher tá fazendo, certo? Então são esses daqui. Tá bom? Então olha lá. Olha lá, tô abaixando para vocês verem, tá? Espera só um minutinho, deixa eu tirar aqui um pouquinho aqui, para ver se fica um pouco melhor para vocês verem. Melhorou, né? Então, olha lá. E aí, depois, nós temos os sentidos, certo? Os nomes dos sentidos. Que aí você tem que pôr embaixo os nomes dos sentidos. Quais são eles, professora? Tá escrito assim, ó. Olfato. Olfato, aí tem que pôr o número aqui. Paladar. Paladar. Tem que pôr o número. Que número? Esse número aqui, ó. Tá? De 1 a 5. Depois, visão. Visão. Tá? Pôr o número aqui. Tato. E audição. Olha, eu vou começar do mais fácil, tá bom? Aquilo que vocês relembram, que vocês lembram. E aí a gente vai o quê? Vai fazendo exercício. Então, olha lá. Primeira coisa. Então, o que a gente lembra? Primeiro, a gente lembra do quê? Da visão. Visão, da gente enxergar. Então, aqui, ó, visão. Qual desses está vendo? É esse aqui, ó, o 4, tá bom? Então, põe aqui, 4, visão, tá bom? Aí depois, olha lá.
Depois, o que que a gente vê? Depois que a gente vê, a gente ouve. Ouve é audição. Então, ó, 3 aqui, ó. Homem ouvindo música. Tá bom? E aí depois, menino com frio. O que é isso, menino com frio, professora? Menino com frio é o tato. É o que a gente sente na pele, é o tato, tá bom? Sensação de calor, de frio, de se o elemento é liso ou é grosso, se é grande ou pequeno, na mão, tá? Se tá quente ou frio também na mão. A gente vai pôr a mão numa panela, num objeto, a gente sente se está frio ou quente, tá? Ali, paladar. O que que é? Paladar. Paladar é a comida. Ela tá comendo a comida, tá bom? E o olfato, ela tá cheirando, sentindo o cheiro da comida. Então fica assim, ó. Olfato 5, paladar 2, visão 4, tato 1 e audição 3, tá bom? E audição 3, certo? Isso, pronto. Agora pode tirar foto, ver aí o que vocês vão fazer. Que agora a gente vai para outra aula, que é a aula de história. Tá bom? Vou de novo apagar a lousa, hein? Tá? Vou de novo apagar a lousa e vou acertar a nossa câmera, tá bom? Acertar a nossa câmera aqui. Então agora nós vamos para a aula de história, tá? Na aula de história eu enviei então um áudio para vocês, bem comprido, e eu vou ler de novo o texto explicando para vocês, tá? O áudio é para você ler, que tem gente que tem problema, dificuldade para ler na leitura. Então eu passei para vocês, para quem está com dificuldade na leitura ou quisesse então ler o texto, beleza, não tem problema de ler. Eu passei mais para os alunos que estão com dificuldade na leitura. Tá bom? Então não precisa se preocupar, porque eu queria ler. Então vai lá e lê o texto, tá bom? Não precisa se preocupar. O professor só enviou mais para os alunos que estão com dificuldade na leitura. Então olha lá, o último exercício que eu passei então foi o exercício de história. Certo? História. Então eu vou ler com vocês. Eu deixei lá, tá bom? E aí vocês teriam que fazer o exercício 1, tá bom? Então depois a gente faz o exercício 1. Então o texto era o seguinte: os costumes e as tradições. Os costumes e as tradições são práticas e valores que nós passamos de geração em geração. Então passa do vovô para o papai, do papai então para vocês, crianças, para vocês alunos. Cada povo, né, faz parte da nossa cultura brasileira. Nós somos uma mistura de várias culturas, de vários povos, tá bom? Que tem as suas práticas, os seus costumes e as suas tradições. Os povos que influenciaram os nossos costumes são vários, então são eles os índios, que também são chamados de ameríndios, são os índios americanos, os africanos, os japoneses, os portugueses, os italianos, os alemães, os árabes e muito mais. São alguns dos exemplos, então, de povos que contribuíram para a construção dos costumes do nosso país, tá? Que é chamado Brasil. Nós moramos no Brasil, nós somos brasileiros, certo? E aí eu comecei falando sobre os índios. E os índios são os ameríndios, que são os índios da América, certo? São chamados de ameríndios. São pessoas que moravam então no Brasil antes da chegada dos portugueses, certo? Antes dos portugueses chegarem, então já existiam pessoas aqui? Sim, já existiam pessoas aqui, tá? Os índios então eles foram os primeiros habitantes do Brasil. E no começo havia muitos índios livres nas florestas, muitos índios. E os índios, eles vivem em grupos esses grupos são chamados de tribos, certo? Separados em tribos, em línguas diferentes. Nós temos línguas e culturas diferentes dentro de várias tribos indígenas, tá? Não é porque todo mundo é índio, todos são índios, que todos falam a mesma língua, que todos têm os mesmos costumes, não. Cada tribo tem um costume diferente, tá? Então, cada tribo tem um chefe, tá? Um líder guerreiro chamado cacique ou morubixaba.
E um chefe religioso também chamado pajé, que é tipo um médico, tá? Um curandeiro. As casas dos índios, elas se chamam ocas, olha, ocas. São cabanas construídas com paus e barro, coberta de palha e folhas de árvores. A reunião dessa oca, esse grupinho de casinhas, né, das casas, né, são chamadas, são cabanas, então são chamadas, essa reunião de ocas são chamadas, esse grupinho, taba, tá? Taba. As armas dos índios são o arco, a flecha, a lança, o tacape e a zarabatana. Então são as armas que eles se defendem. Os índios, eles costumam dormir em redes. Vejam que isso é uma cultura que nós vemos muito lá na região norte, lá na Amazônia. Eles ainda utilizam então o quê? As redes, tá? E o povo também mais simples, da cultura mais simples, também dormem em redes, tá bom? Em redes e esteiras. Olha lá que interessante de onde veio, né? Os portugueses nos ensinaram a dormir em camas, tá? Antes as pessoas, então, aqui no Brasil dormiam em redes. Se você entrar dentro, então, de uma oca de índio, claro que não hoje, né? Hoje eles já dormem em camas, alguns dormem em camas, são mais, eles conhecem mais os nossos costumes, se misturaram e tal. Mas se você for numa tribo de índio que não tem, então, esses costumes, a absorção de outros costumes, eles dormem em redes ainda, tá bom? Eles se alimentam da caça, daquilo que eles caçam, da pesca de peixes, eles comem bastante peixes, e também de vegetais. Eles plantam mandioca, tá? Mandioca, e milho e batata doce, tá? Os portugueses aprenderam a comer mandioca com os índios. Eles gostam de cantar e de dançar, e seus instrumentos musicais são o tambor, chocalho, a flauta e o maracá. E os índios andam com poucas roupas, ou nus, sem roupa, tá? Por conta do calor, tá? Eles têm costume de tomar banho direto também. Eles usam tangas e cocares na cabeça, tá bom? É tipo uma tiara assim, né? Feito de penas coloridas de aves. Eles costumam pintar o corpo com tintas de plantas. Quando eles vão, vamos supor, fazer uma festa, então eles se pintam, né? E todo aquele costume tem a ver, então, com o costume da tribo, tá? Eles se enfeitam de colares, pulseiras com dentes de animais. Eles adoram o sol, que chamam de Guaraci, e a lua, que chamam de Jaci, e outros deuses, tá? Nós temos, só para vocês conhecerem um pouquinho, palavras de origem indígena. Isso daí eu não coloquei lá, tá? Palavras de origem indígena, que fazem parte do nosso vocabulário, como abacaxi, mandioca, tatu, gambá, pipoca, cupuaçu, cacau, tamanduá, sabiá e samambaia. A nossa cidade, que é a cidade de Araraquara, também tem a ver o quê? Com origem indígena, tá? Que significa Toca das Araras, Araquara, Morada do Sol, por isso que chama Morada do Sol, né? Com o apelido Morada do Sol. Só para vocês saberem um pouquinho mais, tá? Sobre isso, que é o quê? Um elemento a mais para vocês, certo? Aí no exercício 1, depois, eu coloquei o seguinte, um caça-palavras para vocês encontrarem 7 palavras, o quê? Indígenas, que os índios têm relação com os índios, tá? Então eu fiz aqui para vocês verem, tá? Esse aqui é o caça-palavras, tá? E aí o que eu fiz? Eu marquei as palavras com cores diferentes, ó. Essa palavra, aldeia, tá? Aqui, pajé, flecha, cacique, oca, cocar e arco. E aí o que você tinha que fazer ali? Você tinha que escrever as palavras, né, gente? Aldeia, tá? Pajé, que é o que é o líder lá, como se fosse um médico, curandeiro. Flecha, cacique, que é o líder, cacique, oca, que é a casa do índio, lembra? Cocar, que é o quê? Cocar é o quê? A tiara, né?
cocar do índio, feito principalmente de penas, e o arco que é o quê? Uma arma do índio. E aqui eu vou escrever com letra de mão, olha lá. Aldeia, aldeia, aldeia. Pajé, pajé. Professora, eu podia escrever só com um tipo de letra? Poderia. Flecha, eu só estou estendendo para você aprender um pouco mais. Cacique, cacique, que, oca, oca, cocar, cocar, arco, arco. Olha que interessante, ó. Se eu tirar o R e o O, fica oca. Se eu tirar aqui, né? Tem a oca dentro do cocar, tá bom? E o K e o Si, tá vendo, ó? Si. Quando o C tá com I e com E, fica som de S, C e Si. K, Si, que, tá bom? Certo? Aldeia, pajé, flecha, cacique, oca, cocar e arco. Tá bom? Então, estes eram os exercícios de hoje, tá bom? Então, só para vocês saberem, corrija aí no caderno e envia para mim, tá bom? Uma ótima tarde para vocês e noite também. Até mais, tá bom? Tchau, tchau, pessoal.